Ok, boa noite a todos. Nós vamos começar mais uma reunião de terça-feira do CPET e nós vamos ter na aula de fundo hoje ah, a presença do Dr. Francisco Magalhães. O Francisco já está na sala com a gente. O Francisco, durante muito tempo, teve uma convivência muito de perto com o CPET e nós pudemos usufruir da presença dele, dos conhecimentos dele durante muito tempo. E é um prazer poder ter o Magalhães de volta nas nossas reuniões. E ele vai falar na reunião magna hoje sobre Covid-19, sobre o que vem depois do Covid-19, né, a síndrome pós-Covid-19. Nós que estamos com as unidades de terapia intensiva lotadas de doentes com Covid-19, acho que vamos aprender bastante hoje com aquilo que a gente deixa como sequela ou deixa como o resultado do nosso tratamento. Ainda bem que o doente sobrevive, mas é preciso entender bem quais são as manifestações clínicas que esses doentes estão apresentando depois da alta e eventualmente, como a gente tem falado sistematicamente nas diversas formas de PICs, né, de síndrome pós-unidade de terapia intensiva, o que a gente pode fazer durante o internamento desses doentes que possa, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida deles posteriormente. Mas antes disso, depois eu vou fazer uma apresentação formal do Magalhães. Nós daí vamos gravar a aula dele de uma forma separada. Mas, de qualquer forma, é um prazer tê-lo já aqui, Francisco, e logo, logo eu te faço uma apresentação formal novamente, tá bom? Muito bem. Para essa primeira parte da reunião, eu escolhi um tema que é muito importante para mim e que eu gostaria que fosse importante para todos vocês, conhecer um pouquinho do Karl Popper. O Karl Popper foi um filósofo da ciência que viveu praticamente durante todo o século XX e teve um impacto muito importante na definição de como se faz ciência, de como se gera resultados que possam ser suportados cientificamente, de que forma o conhecimento científico vai se acumulando e vai melhorando ao longo do tempo. Ele não era um cientista propriamente dito, ele era um pensador que pensou a ciência e que conviveu durante muito tempo com pessoas importantes, principalmente naquela primeira parte do século XX. Ele conviveu com Freud, ele conviveu com Einstein, ele conviveu com todo o pessoal da mecânica quântica. Tanto a Alemanha como a Áustria foram importantes, depois Londres, na definição da ciência, da física e, consequentemente, da ciência de um modo geral, posteriormente. Eu passei para vocês, eu compartilhei com vocês um artigo que eu publiquei em 1998 sobre raciocínio clínico, que mostra como as nossas atividades de beira de leito, como o raciocínio clínico de beira de leito, no caminho de buscar um diagnóstico clínico efetivo e um tratamento que seja eficiente para o doente, ele utiliza o método científico de resolver problemas, fundamentalmente o método de Karl Popper. E, na busca de alguma coisa que a gente pudesse apresentar de novo e de diferente nessa primeira parte da reunião de terça-feira, eu, de repente, encontrei no Intensive Care Medicine. Vocês sabem
a revista mais importante da área de medicina intensiva é Hoje, que tem o maior índice de impacto. É esse artigo que eu compartilhei com vocês no final de semana. A falseabilidade na medicina e o que os médicos os clínicos podem aprender de Karl Popper. Isso me fez querer, de alguma forma, compartilhar um pouco com vocês muito mais questões filosóficas do que questões práticas, mas que eu espero que seja importante para vocês, como foi para mim durante bastante tempo. Ou ainda é importante. Eu acredito muito nessa forma de poder encarar os problemas científicos, os problemas clínicos do dia a dia. Acho que se vocês entenderem bem Karl Popper, entenderem bem o método hipotético dedutivo, vocês podem ser capazes de se tornarem melhores diagnosticistas de beira de leito, melhores terapeutas de beira de leito, mais rapidamente. Podem adquirir experiência de uma forma não viciada, de uma forma mais rápida. Pelo menos esse foi a minha intenção lá na década de 80 e depois na década de 90. A pretensão de querer, de alguma forma, quando eu olhava os meus mestres mais antigos, mais velhos, eu ficava, puxa vida, né? Como é que eu vou me tornar tão bons clínicos quanto eles? E naquela ânsia de não esperar a experiência e de tentar entender como é que eles chegavam no diagnóstico clínico de uma forma mais rápida e conseguiam sustentar e serem bons médicos, o Hospital de Clínicas na década de 80, na década de 90, me ensinou praticamente tudo que eu sei hoje. E conhecer as entranhas do processo de fazer diagnóstico acabou levando ao Karl Popper, e eu vou apresentar um pouquinho disso para vocês agora. Okay? Então, o problema de você fazer um diagnóstico clínico e um tratamento acertado, ou de você fazer uma pesquisa clínica e chegar num resultado que possa ter uma evidência forte, ela tem a ver originalmente com a chamada demarcação do conhecimento. Né? A demarcação do conhecimento eu posso resumir nesse slide que está aí. Então, vamos imaginar que vocês tenham um filho, um parente ou mesmo um paciente, e que é um menino de 9 anos com febre alta e dor de garganta. Então, se vocês levam esse menino para o médico, ele muito provavelmente ele vai fazer uma inspeção de orofaringe, vai imaginar que aquilo seja uma infecção estreptocócica das amígdalas, porque encontra ali uma hiperemia com pontos purulentos. Tem como conduta terapêutica a administração de uma penicilina. E essa penicilina, essa conduta é chamada de tecnológica, porque ela é baseada num conhecimento técnico, neste caso do médico. Mas, se eu levar para um mago ou para um sacerdote, imaginando que eu esteja, mesmo aqui em Curitiba, hoje, com os negacionistas, ou num lugar ermo, a investigação poderia ser a análise das entranhas de uma galinha sacrificada, por exemplo. E a causa poderia ser imaginada ser um suposto enfeitiçamento. E a conduta seria alguma forma de ritual. Ainda assim, essa conduta ela é chamada de tecnológica, porque ela é baseada na técnica desse sacerdote, desse mago, ou seja, no conjunto de conhecimentos que ele tem. Então, ele tem condutas que são tecnológicas. A pergunta fundamental é: qual é a melhor conduta? É a conduta da penicilina oral ou é alguma forma de ritual? Então, isso, de alguma forma, demarca o conhecimento. Né? Qual é o conhecimento que é mais válido ou o conhecimento que é mais verdadeiro? Será que tem alguma forma da gente poder chegar a isso? Então é isso que eu vou tentar, de alguma forma, mostrar para vocês.
Primeiro, dizendo que o conhecimento nada mais é do que uma tentativa de compreensão da realidade, né? Todos nós fazemos isso com os instrumentos e com o conhecimento que a gente tem. Ela nada mais é do que uma apropriação do objeto pelo pensamento, né? Quando eu imagino que aquilo seja um enfeitiçamento, ou aquilo seja uma infecção estreptocócica da orofaringe, eu estou me apropriando daquela situação pela forma como eu tenho para poder pensar. E ela é a representação que torna aquilo possível, em que eu digo que aquilo é um enfeitiçamento, que aquilo é uma infecção estreptocócica. Isso foi basicamente Kant que disse isso, final do século XVII, e que diz que o conhecimento depende, então, da estrutura da nossa mente, da forma como nós interpretamos os objetos no mundo. A ciência tem absolutamente tudo a ver com isso. A maneira como a gente chega a um determinado resultado e a gente apreende aquele resultado como sendo verdadeiro, aquilo passa a fazer parte do nosso pensamento e aquilo torna situações como aquela possíveis de serem compreendidos. Quais são as formas de conhecimento que existem? Existem dezenas, centenas de formas diferentes de você conhecer alguma coisa, né? Aqui tem 4 diferentes: conhecimento popular, conhecimento filosófico, conhecimento religioso e conhecimento científico. Então, o que é o conhecimento científico? O conhecimento científico tem essas características quando eu comparo com o conhecimento filosófico, ou o conhecimento religioso, ou o conhecimento popular, né? Eu diria para vocês que, sei lá, 98% das condutas que eu tomo no meu dia a dia, como pessoa, elas são baseadas nas minhas filosofias, na minha crença, né? Ou no conhecimento do bom senso que eu tenho, chamado conhecimento popular, né? O conhecimento popular, ele é valorativo, ou seja, ele cria valores. Algumas coisas são mais importantes para mim do que outras. Ele é reflexivo, de um modo geral, eu reflito sobre uma determinada situação e dou a ele um determinado peso que faz sentido para mim. Ele é assistemático, ele é verificável, ele é falível, de um modo geral, bastante impreciso. Às vezes eu vejo 2 coisas em 2 dias diferentes e tomo condutas diferentes, né? Eu não levo bem no meu dia a dia. Isso acontece praticamente com todos nós na nossa vida particular. O conhecimento filosófico e o conhecimento religioso são muito semelhantes. Eles também têm valor. O conhecimento filosófico é mais racional, o conhecimento religioso ele é inspiracional, ou seja, é alguma revelação que alguém recebe. Ambos são sistemáticos, ambos são não verificáveis, que eles não têm correspondência. De um modo geral, eles são infalíveis e eles são exatos, né? Não sei se verdadeiros, mas eles são muito válidos. Eu vou mostrar isso para vocês. O conhecimento científico já não, ele é baseado em fatos, ele é baseado em contingências, ele também é sistemático, ele é verificável, ele é falível e ele é quase exato. O conhecimento científico não tem por objetivo chegar à verdade. Ele tem por objetivo dar certo, né? Se dá certo, vamos continuar fazendo desse jeito. Não tem nenhuma razão para a gente imaginar que daqui a 20 anos vai ser do mesmo jeito. O que é a ciência? Ela é apenas uma forma de conhecimento, só isso. Nós não precisamos temer a ciência, mas devemos utilizá-la como uma teoria que vai nos orientar para a atividade prática nossa do dia a dia, né? Quanto mais, ao longo do tempo, eu vou acumulando conhecimentos científicos, muito provavelmente, mais certo vão dando as coisas que eu faço, né? Quanto mais baseada nos meus valores, nas minhas inspirações, na minha filosofia, é mais exato, porque eu tento fazer tudo se encaixar na minha teoria, mas tenho mais chance de fazer com que ela dê errado. Então, com essa introdução, no final das contas, o conhecimento científico ele tem que ter essas 2 características.
Ele tem que ter coerência e tem que ter correspondência, né? Coerência é ele tem que ter um conjunto de enunciados e uma lógica entre eles, que não precisa, se eu só tiver coerência, como é, por exemplo, com o conhecimento religioso, com o conhecimento filosófico, ele só precisa fazer sentido no seu corpo de conhecimento. O conhecimento científico, além de coerência, ele exige correspondência. Ou seja, é preciso que você tenha fatos que demonstrem que as tuas teorias coerentes, elas têm relação com o dia a dia, com as coisas que acontecem nas pesquisas, nas diversas publicações, nas diversas avaliações que nós fazemos no dia a dia das aplicações dos nossos enunciados. Então, preciso ter coerência e é preciso ter correspondência. Precisa ter as duas coisas. O conhecimento filosófico e o conhecimento religioso, ele não precisa da correspondência, né? A correspondência, de um modo geral, ela é encaixada na coerência. Tá? E é por isso que, de um modo geral, acaba não dando certo. É preciso ter as duas coisas para que o conhecimento possa ser dito como um conhecimento científico. Querem ver alguns exemplos? Vamos imaginar uma premissa aqui, ó. Por exemplo, todos os mamíferos são animais de pelo. Isso é uma premissa 1. Premissa 2. Alguns mamíferos voam. Qual é a conclusão? Alguns animais de pelos voam. Né? Se todos os mamíferos têm pelo, pelo menos alguns mamíferos voam, alguns mamíferos têm pelo. Muito bem, esse é um argumento lógico, ou seja, tem coerência, ele é válido. Mas será que ele é verdadeiro? Eu preciso de verificar se animais de pelo realmente voam, para poder confirmar isso. Nesse momento, ele é apenas um conhecimento válido, não necessariamente um conhecimento verdadeiro. Isso porque validade é um encadeamento lógico entre as premissas e a conclusão, ao passo que a verdade é a correspondência das premissas com os fatos. É preciso ter as duas coisas para que isso seja científico. Por exemplo, um barão chamado Barão de Cuvier, há mais ou menos 200 anos atrás, ele teve como premissa de que, muito religioso, houve um dilúvio, aproximadamente 4.000 anos atrás. E os animais que não estavam na Arca de Noé morreram. Premissa 2. Os dinossauros eram muito grandes para entrar na Arca de Noé. Conclusão: os dinossauros foram mortos pelo dilúvio. Então veja que se você só tiver lógica, só tiver coerência, não tiver correspondência, você pode fazer conclusões desse tipo. De um modo geral, as hipóteses que só têm coerência, que são baseadas só em filosofia, baseados só em religião, sem correspondência, podem chegar a conclusões dessa natureza. Por isso, a necessidade que a ciência exige de ter a aplicação de testes científicos com alguma evidência que possam demonstrar que aquilo que foi enunciado de uma forma coerente tem correspondência. Essa é a grande diferença, por exemplo, do método científico ou do método criacionista. O método científico diz assim: aqui estão os fatos, aqui, porque tem correspondência. Que conclusões posso tirar deles? As conclusões são tiradas a partir dos fatos ou a partir dos resultados das pesquisas. O método criacionista, não. Aqui está a conclusão, não os fatos. Que fatos podemos encontrar para suportá-lo? Né? Então, o Barão de Cuvier rapidamente concluiu de que houve o dilúvio e os dinossauros eram muito grandes. Então, a maneira como ele explicava que os dinossauros tinham morrido é porque os dinossauros não tinham entrado na Arca de Noé. Você tirar conclusões
tirar evidências a partir das conclusões e não dos fatos, de um modo geral, leva a erros importantes. Bom, com isso em mente, houve esse encontro no começo do século, que foi importante para poder definir os caminhos da ciência, que foi o encontro de Karl Popper com Einstein, né? No qual Karl Popper, olhando para Einstein, disse assim: a teoria não pode ser fabricada, ela deve ser inventada. E, a partir disso, ela gera hipóteses, que são luzes que iluminam o caminho da ciência. Um pouquinho de história. Einstein, em 1915, publicou a teoria da relatividade geral. E a teoria da relatividade geral, Einstein se trancava no quarto. Einstein foi muito machista, ele brigou muito com a esposa dele, deixava a esposa lá fora, a esposa só trazia comida para ele, e conta mais ou menos a história de que ele deve ter ficado mais ou menos uns 90, 100 dias preso no quarto, e trocava roupa, e trocava comida, não dava muita bola para a sua esposa, mas criou a teoria da relatividade geral. Basicamente um produto da cabeça do Einstein. Mas a teoria precisava de ser comprovada. E aí ela foi comprovada aqui no Brasil, num eclipse na cidade de Sobral, no Ceará, um eclipse em 29 de maio de 1919. Esse eclipse teve essa rota aqui, ó, que vocês podem ver, né? E nessa cidadezinha de Sobral, aqui no Ceará, ela tinha um pequeno de um telescópio e ela possibilitou, então, a comprovação da teoria de Einstein, que dizia o seguinte, de que essa história de força da gravidade, que faz com que dois corpos se atraiam por causa da relação direta das massas e da relação inversa do quadrado da distância, que Newton tinha demonstrado quase que 300 anos antes, ela não era verdadeira. De que a gravidade, na verdade, ocorria por causa de uma distorção do espaço-tempo ao redor de uma grande massa, e essa grande massa distorcia o espaço-tempo ao redor e fazia com que a forma mais óbvia para alguma coisa circular ao redor de grandes massas, como a Lua roda ao redor da Terra e a Terra ao redor do Sol, é apenas por causa dessa distorção do espaço-tempo. Isso era uma coisa absolutamente maluca e precisava ser comprovada. E eles comprovaram isso 4 anos depois da publicação da teoria da relatividade de Einstein, nessa cidadezinha de Sobral. Essa aqui é uma foto de 1919, uma foto mostrando a praça pública de Sobral. Dá para poder ver que é uma cidade bastante simples naquela época. Sobral ainda é uma cidade bastante provinciana, mas ela ainda mais aí há 100 anos atrás. Esses foram cientistas que vieram do mundo para a cidade de Sobral, né? E o que eles verificaram foi de que, durante o eclipse, a luz do Sol ela desaparecia, então era possível você enxergar perto da luz do Sol, e uma estrela que estava atrás do Sol, de repente, ela se posicionava como se ela tivesse tido uma mudança aqui de essa diferença na luz do Sol, na luz da estrela. Então, isso pode ser comprovado que até a luz ela era alterada nessa distorção espaço-tempo ao redor de grandes massas gravitacionais. Isso mudou a história da ciência de uma forma bastante intensa, né? Mostra que a teoria mais bem suportada ao longo da história, que era a teoria newtoniana, ela não é verdadeira. Ela foi suplantada por uma teoria de Einstein.
Mas ainda no dia a dia a gente consegue se utilizar da teoria newtoniana para poder explicar uma série de coisas, mas a teoria de Einstein explica um número maior de coisas do que a teoria newtoniana. Isso foi comprovado em Sobral em 1919, fez 100 anos, há 2 anos atrás, teve inclusive vários simpósios, congressos lá em Sobral, isso ainda pré-pandemia. Então, o Brasil tem um pouco dessa história aí nessa época. Aí. Então, Popper dizia, então, de que a teoria ela precisava ser inventada a partir de dados factuais. E aí, então, ela precisava ser testada a partir daí. E não foi ele que criou, mas ele descreveu de que a ciência ela se comportava através do método chamado hipotético dedutivo. Um método que começa com um problema, em cima do problema nós geramos hipóteses, em cima das hipóteses nós deduzimos quais os testes para poder avaliar a hipótese, e isso gera resultados. E a partir de resultados, isso altera o problema constantemente. Eu já falei disso algumas vezes para vocês. Mas volto a insistir, a hora que vocês internalizarem o método hipotético dedutivo de resolver problemas, vocês conseguem compreender vários aspectos da metodologia científica e da evidência dos fatos, das teorias corriqueiras que correm por aí, que, de um modo geral, são falsas e mal sustentadas, e assim por diante. O método hipotético dedutivo ele tem como características uma hipótese, obviamente, que é uma afirmação relacionada com o fenômeno, pode ser verdadeira ou falsa. Então, quando Einstein disse que havia uma distorção do espaço-tempo ao redor de grandes massas, isso precisava ser comprovado. Então, se definiu um conjunto de testes para poder testar aquela hipótese, e aí que entrou, então, Sobral na jogada. Né? A hipótese é o que orienta o planejamento dos experimentos, é o foco que ilumina o caminho, e o método hipotético dedutivo é o procedimento de testagem da hipótese. E, por último, uma hipótese ela só pode refutar ou corroborar com a hipótese, uma pesquisa. Né? Você nunca confirma uma hipótese. Esses são os 4 elementos importantes do método hipotético dedutivo que servem também para o diagnóstico clínico de beira de leito. Vocês, quando examinam o doente e tiram uma história clínica, ou eventualmente já com alguns resultados de exames, vocês criam uma hipótese diagnóstica. Ela pode estar relacionada com um fenômeno, nesse caso, com um quadro clínico de um doente, que pode ser verdadeira ou falsa. Essa hipótese é que orienta o planejamento dos experimentos, que ilumina o caminho, ou seja, aquilo que você vai fazer de solicitar mais exames e de eventualmente iniciar um tratamento, ele é baseado na hipótese que você tem na tua cabeça e que vai orientar você nos diversos procedimentos que faz na beira do leito. Esse hipotético, o método hipotético dedutivo, é o que vocês fazem todos os dias, solicitando exames, analisando resposta clínica do doente para as diversas intervenções que vocês têm. Mas mantenham na cabeça que, por mais resultados positivos você tenha a favor da hipótese, você apenas sustenta a hipótese, corrobora. Mas se de repente vem um resultado de um teste negativo, a hipótese está refutada. Então, você faz um diagnóstico do infarto agudo do miocárdio e vem uma troponina negativa, você refuta o diagnóstico. Você tem um resultado de uma pneumonia, faz uma hipótese de uma pneumonia bacteriana aguda, pede um hemograma, vem leucocitose, vem bastonetose, uma PCR aumentada. Tudo isso corrobora para a hipótese de pneumonia, mas daí vem um raio-x de tórax absolutamente normal, isso refuta a tua pneumonia. De um modo geral, os diagnósticos clínicos e as pesquisas clínicas
elas são sempre utilizando esse método hipotético dedutivo de resolver problemas. Por que, do ponto de vista científico, a gente não consegue comprovar uma hipótese? Porque não importa quantos cisnes brancos existam, a hipótese de que todos os cisnes são brancos, ela nunca é confirmada encontrando um próximo cisne branco. Encontrar um próximo cisne também branco só vai corroborar com a hipótese de que todos os cisnes são brancos. Mas quando vocês encontrarem um cisne negro, esse cisne refuta a hipótese de que todos os cisnes eram brancos. Então, a ciência tem isso, né? Ela vai se acumulando de evidências que suportam uma hipótese quando, de repente, ela recebe uma paulada e vai tudo por água abaixo, né? Então, cloroquina pode funcionar por diversas razões, mas, de repente, vem um ensaio clínico randomizado e diz que não funciona, babau, joga fora, porque ela realmente não funciona. A gente utiliza o método hipotético dedutivo para praticamente tudo no nosso dia a dia, né? Se vocês conseguirem incorporar o método hipotético dedutivo, vocês estão aplicando o método hipotético dedutivo para poder resolver problema todos os dias, mesmo na casa de vocês, mesmo no dia a dia de vocês. Por exemplo, se vocês têm como problema que nada acontece quando eu tento dar a partida do meu carro, eu vou para o carro, tento dar a partida e não acontece nada. A hipótese geralmente é de que a bateria descarregou. Qual é o teste que eu faço? Eu tento ligar as luzes e o rádio do carro. Se as luzes do carro e o rádio também não funcionam, não acende, não liga, isso altera o problema. O carro não liga, mas as luzes e o rádio também não ligam. Isso suporta de que realmente a bateria descarregou, porque além da bateria não dar carga para você dar a partida do carro, ela também não funciona para outras coisas que também dependem da bateria. Então, na verdade, nós estamos utilizando esse método hipotético dedutivo no dia a dia, preciso só estar atento, porque conhecê-lo faz com que vocês apliquem melhor o método hipotético dedutivo de Karl Popper no dia a dia de vocês, e também compreendam melhor a linguagem científica e os resultados dos estudos, à medida que as evidências elas vão se acumulando, elas vão corroborando para a hipótese. De repente, eventualmente, ela leva uma paulada ou não. Se ela receber vários suportes, ela está muito próxima de ser verdadeira, né? Mas, do ponto de vista científico, a verdade nunca é atingida. As hipóteses é que são corroboradas. Não há nenhuma razão para a gente imaginar de que a maneira como a gente interpreta a ciência hoje ela vai ser a mesma daqui a 50 anos. Ela não é a mesma do que era 50 anos atrás, então ninguém aqui é inocente para imaginar de que nós já atingimos a verdade, que não há mais nada para poder ser aprendido, né? Os conhecimentos eles só vão se acumulando e corroborando na direção de uma determinada hipótese que fica cada vez mais próxima da verdade, né? Eu gosto dessa ideia de que a maneira como a gente resolve problemas científicos utilizando o método hipotético dedutivo, também é a maneira como a gente resolve problemas clínicos, hipóteses diagnósticas, testes, resultados e conclusões, né? Isso está claro nesse artigo que eu mandei para vocês no grupo do científico e que, se vocês tiverem uma oportunidade de ler, eu acho que vai deixar mais claro a cabeça de vocês na hora de fazer diagnósticos clínicos e, consequentemente, de entender a ciência como um todo, porque a maneira de fazer diagnóstico na beira do leito nada mais é do que a mesma forma como nós resolvemos problemas científicos,
não é muito diferente de um químico com os seus problemas químicos, de um físico com os seus problemas em física, e assim por diante. Então, por isso que quando caiu esse artigo do Intensive Care, puxa vida, me fez todo sentido de poder, de alguma forma, lembrar vocês disso. O Magalhães é um excelente clínico e preceptor da residência de clínica médica do Hospital de Clínicas. Isso também me fez lembrar um pouco aqueles meus tempos do hospital, do setor. Eu trabalhei junto com o Magalhães uma época e me fez lembrar do Karl Popper um pouco. Então, o que está nesse artigo é um pouco dessa ideia, né, de que você, cada vez que a gente encontrar com uma determinada teoria ou com uma determinada hipótese em qualquer área da medicina, e nós somos inundados por hipóteses pouco sustentadas nessa época de Covid-19, né? A tentativa de todo mundo de querer fazer alguma coisa para uma situação clínica que, de um modo geral, era só cuidado que poderia resolver, fez com que a gente embarcasse muito rapidamente em teorias falsas, mal sustentadas, que eventualmente tinham coerência, mas não havia correspondência, né? Ou seja, os princípios básicos do conhecimento científico não eram sustentados. Essa é uma figura que está no artigo. Eu vou discutir um pouquinho com elas a diferença entre uma conjectura ou só uma hipótese e aquilo que já é uma teoria, ou seja, já é um enunciado científico que tem uma quantidade mais bem sustentada de evidências a favor dela. Então, as conjecturas, de um modo geral, surgem de observações não controladas, né? Ou seja, todo mundo aí tem um monte de histórias de pacientes que tomaram ivermectina, por exemplo, para a Covid-19 e que funcionou. Né? Muito provavelmente, como isso não é controlado, qualquer coisa teria funcionado. Então, são observações não controladas ou evidências preliminares que, frequentemente, elas são incompletas. Surgem as teorias muito diferentes daquilo que é apenas conjecturas, de uma série de estudos que têm validade interna e conclusões que são concordantes, ou seja, há uma coerência com estudos que têm correspondência concomitantemente. As conjecturas, de um modo geral, elas oferecem predições muito gerais, em contextos mal definidos, que são difíceis de serem avaliados em métodos experimentais que visam falseá-las, né? Ao passo que as teorias melhor definidas são predições que são mais específicas, são aplicáveis num contexto a priori e que podem ser aplicados, então, em testes clínicos que visam avaliar essa hipótese. As conjecturas, de um modo geral, têm uma grande quantidade de vícios e de dúvidas a respeito da força da evidência. As teorias elas já são baseadas em estudos com menor quantidade de vícios e com um suporte com maior nível de evidência. Então, essas coisas todas levam com que as conjecturas, de um modo geral, levem a achados que são relacionados como, puxa vida, precisamos de estudar mais isso, né? E que podem ser apropriadas para aplicação clínica, mas para algumas circunstâncias muito limitadas, né? Tem que lembrar do efeito paraquedas nisso, né? Ao passo que as teorias, de um modo geral, têm achados que guiam que existe uma forma mais bem definida de prática clínica que, de um modo geral, estão bem descritos nos consensos, nas diretrizes, etc. Né?
tomar cuidado com o efeito paraquedas. Isso é um clássico, né? Este artigo foi uma sacada maravilhosa de um pequeno grupo de pesquisadores, publicado de uma forma jocosa, obviamente, no British Medical Journal em 2018, há 3 anos atrás, que para aqueles que ainda não conhecem, é o uso de paraquedas para prevenir mortes ou grande trauma quando você pula de um avião. Né? Um ensaio clínico randomizado. Vamos dar paraquedas para um grupo, pular do avião, e para outro grupo você não dá o paraquedas. Né? Então, esses foram 92 pessoas que sofreram screening, 69 foram excluídas porque se negaram à randomização, ou 5 porque o pesquisador achava que não era bom, 23 foram randomizados, 12 com paraquedas e 11 sem paraquedas. Tá? E foram acompanhados durante 30 dias, para poder ver o que acontecia com eles 30 dias depois. Nenhuma diferença. Tanto faz pular do avião com paraquedas e sem paraquedas. Ok? Então, quem acreditar nisso, espero que esteja com o avião em solo. Né? Então, obviamente, isso é uma brincadeira, mas que mostra que é preciso conhecer muito as condições em que o estudo foi feito para se avaliar em que condições aquela intervenção pode ser válida ou não. Né? Acho que pulando dessa altura, muito provavelmente, tanto faz usar o paraquedas quanto não usar o paraquedas. Essa é uma publicação muito pedagógica e didática publicada no British Medical Journal, mas que mostra novamente e enfatiza que o conhecimento científico ele tem que ter coerência e tem que ter correspondência, obviamente. E as correspondências elas têm que estar bem aplicadas, porque os testes que você faz eles só servem para poder avaliar a hipótese naquela circunstância. Né? Popper disse isso no começo do século. Toda a ciência que se desenvolveu, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ela está toda ela muito seguindo o método hipotético dedutivo, cada vez de uma forma mais inflexível. Né? Você, quando faz um trabalho e quer publicar em alguma revista de alto impacto, você precisa de ter aquele modelo muito redondinho, né? De qual é a introdução, na hora onde você especifica qual é o teu problema, você deduz define uma hipótese em cima da tua introdução, deduz quais são o método para poder avaliar a tua hipótese e quais são os teus resultados. E deixa solto isso, para que a própria comunidade científica vá incorporando, de alguma forma, esse conhecimento e criando mais coerência e criando novas hipóteses, novos estudos que vão, de alguma forma, fazendo com que a ciência vai crescendo. Né? O conhecimento cresce a partir de uma hipótese que se torna tese, que se torna teoria, até que se tem um modelo descrito. Então, rapidamente, uma hipótese é uma afirmação ainda não comprovada sobre um fenômeno. A tese é uma afirmação com alguma comprovação de um fenômeno. Cuidado para não ficarem testando conjecturas falsas por aí. Uma tese que é bem testada, à medida que ela vai sendo suportada, ela pode se tornar uma teoria, um conjunto de teses que explicam o fenômeno. Até que você já tenha hoje já um modelo, né? Depois de muitas teses e teorias testadas na Covid-19, a gente já tem um modelo de doença, um modelo do processo inflamatório, da maneira como os órgãos respondem àquela infecção, a maneira como a resposta de fase aguda
ela define a gravidade do doente, como as outras respostas orgânicas definem as diversas disfunções orgânicas que esses doentes apresentam extrapulmonares, e da maneira como a gente pode intervir hoje, basicamente com corticoide, e eventualmente tocilizumab em alguma circunstância. Mas hoje a gente já tem um modelo de doença, a gente já tem uma coerência, e qualquer hipótese nova para poder ser testada, ela precisa fazer parte desse modelo de uma forma coerente, e isso acontece com praticamente todas as doenças, né? Porque o conhecimento científico ele vai crescendo a partir dos princípios das aproximações sucessivas, ou seja, uma verdade sobre um conhecimento nunca é atingida integralmente, assim através de etapas sucessivamente mais próximas. Um conhecimento é válido apenas até que novas observações ou experimentações o contradigam. Isso tem a ver com a aplicação sistemática repetida do método hipotético dedutivo, que foi muito bem descrito por Popper. Então, era isso que eu queria dizer nessa primeira parte da aula. Eu quero me colocar à disposição para alguma pergunta, comentário, antes da gente chamar o Magalhães. Doutor Álvaro, Oi, quero fazer Altemar, uma como é que vai? consideração. Quanto tempo? Tudo bem? Desde ontem nós falamos. Então, Fale, Altemar. recentemente eu refletia sobre como que às vezes nós consideramos muito mais relevante uma hipótese confirmada do que uma hipótese refutada. E o Popper diz exatamente o contrário, né? Se a gente, uma vez que nós refutamos uma hipótese refutada, ela tem um poder muito maior, tão importante quanto uma hipótese confirmada. E eu acho que isso se aplica bastante também na nossa atividade ou na pesquisa, porque muitas vezes a gente tende a não valorizar os estudos que não chegam a uma conclusão positiva, né? Não confirmam uma hipótese, mas eles são tão importantes para a construção desse conhecimento quanto a gente confirmar uma hipótese. Acho que isso é uma reflexão importante. Ótimo. Isso me faz lembrar na semana passada, eu fiz o curso da Harvard, chamado PPCR, há uns 4 anos atrás, com o Philip Penny. É um curso que tem 600 alunos. E a Rosângela, minha esposa, está fazendo o curso agora esse ano. E eu fico acompanhando as aulas nas quintas-feiras com ela. E o Felipe fez uma pergunta assim para os alunos: vocês acham que os estudos positivos são mais importantes que os estudos negativos? E, de um modo geral, todo mundo respondeu que sim. E aí ele lembrou 2 coisas. A primeira, que os estudos negativos eles têm esse poder de poder refutar a hipótese, como você está falando. E a segunda é de que, do modo geral, os estudos negativos, como eles têm menos valor, então, pelo menos a comunidade interpreta isso como sendo de menos valor, de um modo geral, os estudos negativos são de melhor qualidade do que os estudos positivos, né? Porque hoje você pega uma determinada hipótese, estuda 20, 30 doentes e tem um resultado positivo, você já quer, de alguma forma, publicar o mais rapidamente possível. Isso apenas está corroborando, mas não é uma confirmação nunca da hipótese. Ao passo que os estudos negativos, de um modo geral, são aqueles ensaios clínicos com grande número de doentes, com multicêntricos, e que têm uma capacidade maior de poder refutar a hipótese como o Popper disse, que tem importâncias fundamentais para poder fazer a ciência crescer, porque a partir disso você muda de rota, né? E isso também deve ser encontrado da mesma forma na beira do leito, né? Quando você faz uma hipótese clínica na beira do leito e você vai recebendo resultados de exames que são pouco específicos, mas que são muito sensíveis apenas,
Se o teu diagnóstico estiver errado, você não consegue perceber isso. E quando, de repente, vem um resultado de um teste mais específico, uma tomografia, um raio-x, você fica triste, quando, na verdade, você deveria ficar feliz, porque você estava no caminho errado. E isso estava fazendo mal para o doente. Então, repense as suas hipóteses diagnósticas o mais rápido possível e tente encontrar qual é o diagnóstico clínico, onde é que está o defeito. Tente repensar. Os resultados negativos, como você disse, eles são importantes, não dá para poder dizer que seja eventualmente mais importantes, mas a gente precisa de dar relevância para os estudos negativos, mesmo quando são decepcionantes, né? Porque se eles forem bem obtidos, eles nos fazem repensar e, eventualmente, ir para o rumo certo, quando estávamos no rumo errado. Muito legal, muito bom. Quem mais quer fazer alguma consideração? Rafa, você quer falar alguma coisa? Oi, doutor. Eu estava assistindo aqui. Vide isso, né, que vocês falaram, vide essa qualidade que a gente tenta buscar para poder publicar um estudo negativo, né? Realmente a gente sentiu na pele aqui, né, com o nosso trial, o que efetivamente a gente conseguiu mostrar, enfim, ou não mostrar do jeito esperado inicialmente. Acho que é bem importante essas considerações de que o importante é realmente ser fiel com o que se propõe, né? Mais do que nessa confiabilidade de dado, de hipótese. Muito legal. E o clássico do paraquedas do BMJ é o melhor, né, doutor? Adoro aquela É charge. muito divertido, né? Porque ele mostra, na verdade, de que É muito bom. as circunstâncias em que o estudo foi feito, né? E não generalize de querer aplicar o resultado Exato, no geral para tudo. Ok. Alguém? exatamente. O BMJ, num segundo momento, o BMJ faz essa charge também, falando do tipo de estudo, né, a ser utilizado. Naquela coisa de, tem que ser um trial, mas veja, você não pode fazer um trial com paraquedas, né? Tem outro que seja um pouco mais interessante, um modelo mais observacional, talvez. Parabéns, doutor. Obrigado. Alguém quer fazer mais algum comentário? Bruna? João? Antes de passarmos para o Magalhães. Oi, doutor. Eu estava assistindo a aula aqui, cheguei um pouco atrasada para a aula, mas eu achei uma aula bem interessante, me lembrou bastante o que a gente discute na pesquisa, né? Sobre as hipóteses. E por mais que seja uma aula mais filosófica, eu acho que se aplica muito o que a gente discute lá com a Rafa na pesquisa e para avaliar artigos. Então, acho que foi uma aula muito válida. Muito obrigada. Legal, obrigado, Bruna. Acho que foi uma tentativa de tirar vocês do quadradinho e pensar além disso. Muito bem. Então, absolutamente na hora, né? Como nós tínhamos só uma apresentação para poder fazer, acabamos na hora certa. Então, acho que terminamos essa aula, vamos começar outra.